Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer que o Flávio Bolsonaro atacou o Lula e se deu mal. Olha, ele pode e deve responder na esfera criminal, porque o que ele fez é inaceitável, independente de quem está sendo alvo do ataque ou de quem está atacando. Não dá para a gente normalizar algumas posturas nas redes sociais, principalmente de um senador da República. Não é um moleque qualquer que tá aí na internet só pra atazanar, pra encher o saco. É um senador. Eu vou mostrar pra vocês aqui o que ele fez, o que ele publicou. E falarei também que um dos, digamos, desafetos de Bolsonaro tem ganhado força e elogios dentro do PL. E muitos estão apontando que ele pode, inclusive, indicar o vice, né, do candidato que o Bolsonaro vai lançar em 2026. Eu estou falando aqui do Kassab, que é presidente do PSD, um dos principais partidos, e que tem se movimentado nos bastidores aí, e vou trazer essas movimentações que envolvem Tarcísio em São Paulo e também candidatura em nível nacional. Só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder, se inscreva, nos dê essa força. Gostou do vídeo? Joinha para cima, não gostou, faz parte, joinha para baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, pessoal, o Flávio Bolsonaro é tido como o mais moderado dos filhos de Bolsonaro. Tem lá o Eduardo, que é o mais, digamos assim, extremado e tal. Tem o Carluxo, que essa aí ele surta só nas redes sociais, o que não é pouca coisa, né? Porque a atuação dele mais forte é lá. Mas é o Carluxo, né? Ninguém dá muita bola porque sabe que o Carluxo tem lá os seus problemas. E o Flávio é tido como o articulador, o mais moderado, aquele que dialoga mais. Porém, vez ou outra, também tem atitudes irresponsáveis e criminosas. Diz aqui uma matéria que, em publicação numa rede social, Flávio compartilhou uma foto de Lula, tirada na época em que o presidente foi detido pelo Departamento de Ordem Pública, de Ordem Política e Social, o DOPS, durante o regime militar. Ao lado de Lula, a montagem traz imagens de Marcos Camacho, o Marcola, e de Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar. Vou colocar a imagem para vocês verem aqui. Na legenda, a inscrição: CV, é o Comando Vermelho, PCC e PT, as três facções mais perigosas do Brasil. Bom, pessoal, assim, é uma postagem, para dizer o mínimo, irresponsável. Para não dizer aqui, e eu acho que é também criminosa. E que não deveria ser feita, eu acho que por ninguém. Ainda mais em se tratando de um senador da República. Você pode ter profundas divergências com o PT. Eu tenho várias, e deixo muito claro aqui no canal. Você pode ter profundas divergências com o Lula. Mas uma coisa é você divergir no campo das ideias, você achar que, opa, essa indicação desse ministro é errada, essa atitude do governo, o Banco Central, os juros, a estratégia do PT nessa ou naquela eleição, nesse ou naquele estado, essa aliança, isso é do jogo, você criticar, você discordar. Mas esse tipo de postagem aqui é simplesmente inaceitável, né? Mas esperar o quê de alguém como Flávio Bolsonaro, que, como eu disse, da família é o mais moderado, e o mais moderado tem uma postura dessa. Então, francamente, assim, a gente até tem expectativa de que, opa, o pessoal vai na ficha, vai cair, de que a polarização faz mal para o país, de que quem está nesses polos, em algum momento, vai ter que ter alguma responsabilidade para com o país, mas não, vem esse tipo de postagem aqui. E assim, se tratando de Flávio e da família, olha, pega mal. Basta dar um Google aí e ver as ligações da família Bolsonaro com gente, parte aí, integrante, líder de milícias no Rio de Janeiro. Inclusive, dando um emprego ali pra gente vinculada à milícia. Então não dá, né, Flávio Bolsonaro? O governo reagiu. Diz aqui então que vai processar Flávio na esfera criminal. Isso aqui é importante, hein? Após, então, essa postagem, a informação foi revelada à coluna pelo ministro-chefe da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, que disse: adotaremos as medidas necessárias para que o caso seja levado à esfera criminal. Segundo o ministro, a AGU está tomando providências para encaminhar a denúncia às autoridades competentes. Aí depois que a punição vem, vão falar o quê? Ah, estão perseguindo a direita, é a ditadura. É isso, eles praticam crimes,
eles ultrapassam o limite muitas vezes e em muito, e depois querem posar de pobres coitados perseguidos. Essa estratégia desde sempre. E aí eles vão, às vezes pegam um caso ou outro, que de fato a justiça pega, tipo assim, o Bolsonaro foi processado por importunar baleia. Aí eles pegam um caso desse, que de fato é um absurdo, na minha opinião, para tentar pegar coisas como essa e vincular com coisas graves, como a conspiração golpista, para jogar tudo num balaio só e tentar posar de vítimas de uma perseguição e de que são inocentes. Não são. Segundo integrantes do governo, a postagem atinge a honra pessoal do presidente e configura possível ilícito penal nos termos da legislação que rege a defesa da dignidade do cargo. A representação contra Flávio deverá ser enviada pela AGU à PGR. E não é a primeira vez que parlamentares da oposição associam o governo Lula ao crime organizado. Aqui vai lembrar das acusações que fizeram por causa da visita do Dino ao Complexo da Maré, aquela coisa toda que aí eu não vou nem entrar em detalhes, porque já passou muito tempo, e na época o Dino fez uma defesa muito bacana, quando inclusive foi indagado numa comissão ali no Senado, também depois na Câmara, e os bolsonaristas entravam em pânico quando o Dino tinha que ir lá nessas comissões, e eu achava que era até um tiro no pé, porque eles convocavam o Flávio Dino, que ia e humilhava bolsonaristas, tanto os deputados quanto os senadores. Agora vamos ver qual vai ser o desfecho disso aqui. Eu espero que não termine em pizza e que o Flávio seja punido, para que sirva de lição para ele e para os demais, independente de quem vai ser o alvo desse tipo aqui de mentira e de insinuação, que é lamentável, repito. Pessoal, e os bastidores para 2026 estão cada vez mais aquecidos. Nós temos agora o Gilberto Kassab, que é desafeto de Bolsonaro. Bolsonaro já falou poucas e boas do Kassab aí, tanto publicamente quanto nos bastidores, segundo alguns interlocutores, mas o Kassab é tido como um dos políticos mais habilidosos, se não o mais habilidoso do país. Para vocês terem ideia, hoje ele é secretário de governo do Tarcísio e consegue emplacar 3 ministérios no governo Lula. É isso mesmo. Aí ele tem pré-candidatos à presidência, como o Ratinho Júnior, recentemente filiou ao partido o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e ao mesmo tempo tenta atrair outras figuras para o partido, e assim o PSD fica cada vez maior, mais forte e o Kassab mais influente, conseguindo, como eu disse, manter um pé em cada canoa. Tem um pé com o Lula, tem um pé com o Bolsonaro, e aqui vai dizer agora que ele está se mobilizando para que o Tarcísio não dispute a presidência em 2026, para que o Tarcísio tente a reeleição, e cá entre nós, apesar de eu achar que ele não deveria vencer, mas tudo indica que o Tarcísio, se disputar o governo de São Paulo, vai vencer, e se brincar no primeiro turno. Digo isso não baseado naquilo que eu quero, na minha opinião, é baseado nos números das pesquisas que mostram hoje o Tarcísio com uma ampla vantagem sobre todos os eventuais adversários. E estão especulando que o Kassab vai se colocar ali, como vice na chapa do Tarcísio. E tanto que ele é esperto, que em 2030 o Tarcísio, então, renunciaria ao governo do estado para disputar a presidência em 2030, e aí o vice, sendo o Kassab, assume o governo de São Paulo. E aí, com a máquina na mão, fica mais fácil ele próprio, Kassab, disputar a eleição em 2030 e se eleger governador do estado. Olha só como é que ele é muito esperto. E, em contrapartida, tirando o Kassab dessa disputa para a presidência em 26, ele abre mais espaço para que o Bolsonaro emplaque alguém da família. Aqui na matéria que eu trago para fazer esse vídeo, dizem aqui que a favorita seria Michele Bolsonaro. E aí o Tarcísio, o Kassab, melhor dizendo, tentaria emplacar o vice da Michele. O Ratinho Júnior é aí hoje um pré-candidato. Seria então o Ratinho Júnior. Eduardo Leite eu acho difícil, porque o Eduardo Leite entrou no PSD, mas o Eduardo Leite já fez duríssimas críticas contra Bolsonaro. Eu acho difícil essa reaproximação entre eles. E o PSD é isso. O PSD tem gente que é lulista, tem gente que é bolsonarista, tem no PSD até mesmo simpatizantes do Ciro, que terminou com 3% em 2022, mas que está de novo aí se articulando, se mobilizando. Uns dizem que para tentar o governo do estado do Ceará, outros falam que é para tentar a presidência. Por enquanto o Ciro diz que não disputa nada, mas deixa-se, eu não quero ser, não pretendo ser. Mas voltando para o PSD, é um partido que tem um pouco de tudo ali.
E vamos ver qual vai ser a estratégia, né, final, já que o Kassab é daqueles que vai jogando, jogando e deixa para tomar decisão mais para frente, tentando, né, não se queimar com ninguém, mantendo pontes abertas aí com todos. E claro, né, aí quando tem ali o resultado, busca espaço e tal, o ministério, secretaria, para manter e aumentar a sua influência. E isso tem dado certo. Lembrando que em 2022, por exemplo, o Kassab não lançou ninguém no primeiro turno, tinha lá especulação de que ia lançar Rodrigo Pacheco, depois ficou neutro e, né, como eu disse, conseguiu mesmo assim emplacar 3 ministérios no governo Lula e a Secretaria de Governo sendo o número 2 do Tarcísio de Freitas. Então deu certo em 2022, será que em 26 vai lançar candidato? Eu acho difícil, eu acho que sim, talvez ele emplaca ali a vice de alguém, ou dependendo do cenário, nem isso. Bom, pessoal, então eu fico por aqui. Quem puder, espalhe e compartilhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.